Olá! O Fique de Olho de hoje vai falar dos tipos de grau, que na verdade são os tipos de erros refrativos. Mas vamos falar em grau, que todo mundo entende. Nós temos basicamente três tipos de graus. A gente tem a miopia, a gente tem a hipermetropia e a gente tem o astigmatismo. A miopia e a hipermetropia podem estar juntas com o astigmatismo. Então eu posso ter um olho míope e com astigmatismo, eu posso ter um olho hipermétrope e com astigmatismo. Agora, a miopia e a hipermetropia, elas são opostas, elas nunca podem estar juntas. Ou eu sou míope, ou eu sou hipermétrope, e eu posso ter astigmatismo junto com esses problemas ou não. Então vamos falar primeiro da miopia. O grau, acho que mais famoso é a miopia. Todo mundo não sabe o que tem e fala, eu acho que eu sou míope. Mas porque os outros nomes são mais complicados. A miopia é como se eu tivesse um olho com um diâmetro antero-posterior um pouquinho aumentado. Então, o que acontece? Quando os raios entram aqui, os raios luminosos, uma imagem que eu estou vendo aqui, ela é projetada antes da retina. Então, o ideal é que ela fosse projetada bem em cima da retina. E um olho grande demais, ela projeta um pouco antes. E já a hipermetropia é como se o olho fosse um pouquinho menor. E aí a imagem vai projetar atrás da retina. Então, o que a gente faz com o óculos? A gente traz essa imagem que estava projetada antes da retina para a retina ou a que estava projetada após a retina para ser projetada na retina. É isso que o óculos faz, basicamente. Ele traz a imagem para o lugar certo. Eu costumo dizer que é como se tivesse um tamanho de olho ideal. Mas nem todo mundo nasce com a sorte de ter um olho do tamanho ideal. E aí a gente tem esses problemas. Mas e o astigmatismo? O astigmatismo é um olho que não é totalmente redondinho, esférico nessa parte da córnea. Então, se a minha córnea não é esférica, redondinha, perfeita, ela é um pouquinho mais alongada em algum sentido, em algum eixo, aí a gente fala que a pessoa tem um astigmatismo. Então, ela pode ter um olho maior com essa superfície não muito redondinha, então ela teria uma miopia com astigmatismo, ou um olho menor com essa superfície que não está muito redondinha, certinha, esférica, ela teria uma hipermetropia com astigmatismo. Então, basicamente, o astigmatismo pode estar junto com a miopia, que é o olho maior, ou a hipermetropia, que é um olho menor. A título de curiosidade, 1 milímetro no olho que seja maior do que o ideal pode trazer 3 graus de miopia. E é isso que explica por que a miopia cresce tanto na adolescência. Porque na adolescência nós crescemos. Se eu já tenho um olho um pouquinho maior com 10 anos, por exemplo, aos 20 anos ele vai ser um pouquinho maior e eu vou aumentar o meu grau de miopia. Por outro lado, a hipermetropia, que é um olho menor, ela pode diminuir com o crescimento do adolescente e até diminuir consideravelmente até os 21 anos. Então, a miopia ela tende a aumentar com o crescimento e a hipermetropia ela tende a diminuir com o crescimento. Quando a gente alcança os 21 anos, na grande maioria a gente para de ter alteração no tamanho do olho, porque a gente também não cresce mais, né? Não ganha estatura. E aí a gente tem essa situação estabilizada. E dos 20, 21 até perto dos 40, a gente vai ter graus muito parecidos. Depois dos 40 surge um grau a mais, que a gente já falou aqui antes, que é a presbiopia, que é o grau da pessoa adulta acima de 40 anos que a gente chama de vista cansada. Mas aí é uma alteração fisiológica. Já a miopia, a hipermetropia e o astigmatismo não. Eles são dificuldades, são alterações no formato do olho, no tamanho desse olho, que faz com que a imagem que a gente está vendo não seja projetada nitidamente na retina. E aí o óculos ajuda a fazer esse ajuste. São doenças essas situações? Não. Miopia, hipermetropia, astigmatismo não são consideradas doenças, são consideradas características do olho. Claro que tudo tem limite. Então, uma miopia até 4 graus, uma hipermetropia até 4 graus, um astigmatismo até 2,5, 3, são considerados erros comuns, normais do formato do olho. Tem algumas exceções, existem. Existem as exceções, principalmente em relação à miopia, de graus extremamente altos e que nunca param de crescer. A pessoa alcança os 21 anos e a miopia continua crescendo. Nesse caso, é uma situação patológica e se chama de miopia progressiva. Alguns chamam de miopia maligna.
porque ela pode crescer tanto a ponto de, na velhice, aquele paciente ter 20 graus, 23 graus, 18 graus, e isso vir junto com uma baixa de visão. Então, na maioria dos casos, os graus não são doenças, são formatos do olho. E, em raras exceções, a gente vai ter aí uma doença. Fica a dica de hoje em relação aos tipos de grau.